Bom dia, vamos lá, vamos fazer o vídeo aqui sobre alavancagem financeira. Eu vou deduzir a fórmula, vou deduzir de uma maneira. Lá no SIGA tem um Word lá que tem essa mesma dedução aqui e tem uma outra. Tudo dá para fazer de mais de uma maneira. Então, é uma ferramenta extremamente simples, muito prática, muito fácil de usar no dia a dia e que salva vidas empresariais. Esse conceito aqui ajuda bastante na gestão do endividamento das empresas. Então, aqui alguns conceitos iniciais, né? Na verdade, não é conceito de sigla, né? As siglas aqui, né? Capital de terceiros, patrimônio líquido, também é capital próprio, é a mesma coisa. O investimento total é o total de ativos, né? Que é o capital de terceiros mais o capital próprio. Tem aí taxa de juros. Essa taxa de juros aqui, ó, é a taxa de juros efetiva dos empréstimos e financiamentos. Então, quem fez matemática financeira aprendeu o que é uma taxa de juros efetivas, né? Não é a taxa anunciada pelo banco, que é a taxa nominal. É a taxa efetiva, a que realmente o cliente está pagando. Então, embutido na taxa de juros efetiva tem aquelas taxas bancárias, impostos sobre empréstimo, por aí vai. E a gente aqui, nessa oportunidade aqui, a gente vai estar usando aqui o índice de alavancagem financeira, que a gente está chamando de ASão, que é a relação de capital de terceiros e investimento. Dessa maneira, você deduz essas fórmulas aí com muito mais simples, muito mais fácil. Agora, você também pode fazer a mesmo raciocínio, o mesmo desenvolvimento, utilizando esse ASão aqui como sendo o capital de terceiros dividido pelo capital próprio. Normalmente nos livros americanos tem a relação capital de terceiros dividido pelo capital próprio. Isso aí tem tudo quanto é lugar. Agora, essa aqui, capital de terceiros dividido pelo investimento, aí já é mais raro, né? Por isso que eu coloquei, por isso que eu estou colocando aqui. Então, a ideia aqui, a base aqui é o seguinte, né? Isso aqui essa primeira aqui é a relação patrimonial, todo mundo conhece. Total de ativo é igual total de passivo exigível mais patrimônio líquido. Que a gente aqui, o ativo a gente chama de investimento total, ou apenas investimento, capital de terceiros, no passivo exigível capital de terceiros, patrimônio líquido capital próprio. É a equação fundamental aí da contabilidade aí, que o pessoal aprendeu aí logo no início do curso. Então, o ASão, esse ASão aqui, ó, é esse aqui, ó. Capital de terceiros dividido pelo investimento. Que é algébrica fazendo relação algébrica aqui, capital de terceiros, você pega esse investimento, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o capital de terceiros vai ser igual ao I, que é o investimento, vezes o A. O A percentual, que é essa relação aí. Só um parênteses aqui. Capital de terceiros dividido pelo investimento, capital de terceiros dividido pelo capital próprio, os números obviamente são diferentes. Porém, eles indicam a mesma coisa. Quando um sobe, o outro vai subir também. Quando um desce, o outro vai subir também. Isso aí está indicando a alavancagem, né? A alavancagem da empresa. Tem um Word lá no SIGA que desenvolve isso aqui, desenvolve mais essa ideia aqui. Então, vamos continuar. Então, o capital próprio, aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui, ó. Peguei. Opa. Pronto. Eu peguei aqui, ó, aquela primeira lá de cima e arrumei algebricamente. Então, o capital próprio é igual ao investimento menos o capital de terceiros. O capital próprio também, eu juntei com a segunda, ó. Juntei com a segunda.
O capital próprio é igual ao investimento menos o capital de terceiros. Mas quem é o capital de terceiros? O capital de terceiros, ó, é o I vezes o A. Então substitui aqui, ó, I vezes o A. O A grande, né? O A grande. Colocando o investimento em evidência, você tem o que? O capital próprio é igual ao investimento que multiplica 1 menos o A grande. 1 menos o A grande. Então a gente guarda essa informaçãozinha aqui. Agora vamos para o lucro líquido. O lucro líquido, ele remunera o capital próprio, assim como os juros remunera o capital de terceiros. Então, o lucro líquido, o que interessa para a gente? É o lucro líquido a partir do lucro operacional. Você pode usar aqui, tem gente que chama de lucro operacional, tem gente que usa lucro antes dos juros e do IR, que é a mesma coisa. Então depende aí do gosto do freguês, mas estamos falando da mesma coisa. Então o lucro líquido aqui vai ser igual a quem? O lucro operacional menos juros, despesa com juros, menos o IR, imposto de renda, que a empresa vai efetivamente pagar. Então isso aqui, continuando aqui, desenvolvendo a ideia aqui, então tem lá o lucro líquido vai ser igual lucro operacional, quem é os juros? O montante do empréstimo vezes a taxa de juros, menos o IR. Quem é o IR? O IR é o lucro operacional menos os juros, e aí incide uma taxa do imposto de renda. Então, nesse momento você percebe por que a despesa com juros sempre será dedutível para fins de imposto de renda. Por quê? Porque favorece, incentiva o investimento, né? Então, tá aqui, ó, menos LO menos os juros, né, vezes a taxa. A gente pode botar alguma coisa em evidência aqui? Pode. Então a gente vai botar LO menos o capital de terceiros vezes a taxa de juros, que é a despesa com juros, né? Colocou em evidência, aqui fica 1 menos a alíquota do imposto de renda. Então a gente definiu aqui, colocamos o lucro líquido em termos algébricos, né? Para a gente desenvolver o raciocínio. Aqui eu estou usando aqui para desenvolver esse raciocínio o retorno sobre o patrimônio líquido. Pode fazer de outra forma? Pode. O retorno sobre o patrimônio líquido fica mais fácil de deduzir essa fórmula. É mais claro, mais fácil de entender o mecanismo. Dá para fazer de outras maneiras? Dá, sem problema. Tem outras maneiras também de fazer essa mesma tarefa. Então, retorno sobre o patrimônio líquido da empresa alavancada. A empresa alavancada é uma empresa o quê? Endividada. Empresa que tem dívidas. E uma empresa desalavancada é uma empresa que não tem dívida. Mas por que eu quero saber da empresa sem dívida, a desalavancada, se no mundo real é quase impossível você encontrar uma empresa, quase todas têm dívida? É para a gente fazer uma comparação. A gente está desenvolvendo aqui, a gente vai achar um ponto de inflexão. Porque qual é a discussão aqui? Dívida é bom, dívida é ruim, ou ela é indiferente? A gente vai ver que ponto que ela é boa, que ponto que ela beneficia a empresa, que ponto que ela prejudica a empresa, que ponto que ela, teoricamente, seria inerte. Então a gente está tentando discutir isso. Então vamos lá. Empresa alavancada. A empresa alavancada tem dívida. Então, o retorno sobre patrimônio líquido é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Então, o lucro líquido, ó, tá aqui a formulinha, essa mesma aqui. O capital próprio, a gente tinha feito essa aqui, capital próprio. Tá aqui. Então, retorno sobre patrimônio líquido da empresa alavancada, que a empresa, vamos dizer assim, é o termo geral, termo genérico, termo mais comum, é esse aqui. Agora, na empresa desalavancada, isso aqui sofre umas simplificações. Por quê? Um motivo muito simples. Na empresa desalavancada não tem dívida, então o capital terceiro aqui é zero. Então, LO, esse pedacinho aqui, ó, zerou. Sobrou o quê? LO que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda. Legal, né? Agora, e aqui embaixo? O azão não existe. Por quê? O azão quem é? Capital de terceiro pelo investimento. Capital terceiro é zero. Zero dividido pelo investimento dá zero. Então, zerou. O azão é zero. Então, 1 menos 0, 1. 1 vezes I. Está aqui, I. Então, aqui a empresa desalavancada sofre uma simplificação. Agora vamos fazer uma comparação para a gente descobrir um ponto de inflexão, né? Vai ser aqui, ó. O cálculo da taxa de juros de equilíbrio. O que é a taxa de juros de equilíbrio? A taxa de juros de equilíbrio é quando o endividamento não melhora e nem piora o retorno do seu patrimônio líquido. Teoricamente seria inerte, né? Não ajudaria e nem iria atrapalhar. Então, por que a gente quer estudar esse ponto? Ninguém quer ficar nesse ponto, mas que se você souber qual é esse ponto, fica muito fácil você ficar do lado positivo. Qual o lado positivo? Onde o retorno do seu patrimônio líquido na empresa alavancada fosse maior. Então, vamos lá. Cálculo do taxa de equilíbrio. Quando acontece? Quando o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa alavancada e desalavancada forem iguais. Os dois retornos forem iguais. Então, tanto faz. Tanto faz. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente arrumou aqui, essas formulinhas, né? Essa e essa aqui. E vamos igualar. Igualando, a gente descobre algumas coisas interessantes, ó. Esse ponto de inflexão aqui, ó, 1 menos IR, 1 menos IR, tá? Dos dois lados, corta. Divide os dois lados por 1 menos IR, a alíquota do imposto de renda, e aí você morreu. Então, essa operação independe do imposto de renda. Esse ponto de inflexão independe do imposto de renda. Tem investimento de um lado, tem investimento do outro. Cortou também. A mesma coisa você multiplicou pelos dois lados pelo investimento. Aí sobrou o que? Do lado de cá sobrou o LO. Do lado de cá sobrou o que? O LO menos o investimento vezes o azão vezes a taxa de juros. Dividido por quem? Desse lado aqui 1 e desse lado aqui sobrou 1 menos o azão. Passando, multiplicando para lá, ó, 1 menos o azão. Multiplicando para o outro lado, ficou o quê? LO, que multiplica 1 menos o azão. Do lado de cá sobrou o quê? LO menos o investimento vezes o azão vezes a taxa de juros que está aqui em cima. Legal, agora vamos multiplicar aqui dentro do parênteses. LO vezes 1, LO menos o azão vezes o LO. Do outro lado, só repetiu, LO menos o I, que é o investimento, vezes o azão, vezes a taxa de juros. Legal, né? E o que eu quero? Eu quero o taxa de juros. E essa taxa de juros específicas, quando os dois retornos são iguais, não é uma taxa de juros qualquer. É a taxa de juros de
equilíbrio. Então, é a taxa de juros de equilíbrio. E essa taxa de juros de equilíbrio vai ser igual a quem? Vamos lá. Algebricamente, ó. LO de um lado, LO do outro. Passa para cá negativo, LO ou daqui para lá, tanto faz. LO menos LO, zerou. Então, morreu aqui. Desse lado aqui, aí ficou menos A grande LO, menos investimento A grande e a taxa de juros. Então, multiplica pelos dois lados por menos 1, né? Porque fica menos aqui, vai ficar positivo. O A grande, você simplifica com A grande, divide os dois lados pelo A grande. E aí sobrou o que desse lado aqui? Sobrou o LO, que está aqui, e passa dividindo, o investimento passa dividindo. Então sobrou isso aqui, ó. Apesar de ser um monte de fórmula feia, quer dizer, se você deduzir isso aqui de outras maneiras, a fórmula fica mais feia ainda. Essa aqui ainda está mais ou menos arrumadinha. Porém, o resultado é o mesmo, né? Se você fizer capital de terceiros dividido por capital próprio, você vê que algebricamente cresce bastante para depois simplificar. Então, aqui, ó, esse resultado ele é maravilhoso. Por quê? Quem é a taxa de juros de equilíbrio? A taxa de juros de equilíbrio nada mais é do que o retorno operacional sobre o investimento, que é um número conhecido dentro da empresa, fácil. Então, na hora que você for pegar um empréstimo, é muito simples. Se você tem um retorno operacional sobre o investimento, por exemplo, de 25% ao ano, 20% ao ano, varia muito de empresa para empresa. Empresa pequena não consegue ter um retorno muito bom, não. Os grandes monopólios, né, os grandes oligopólios, têm uma taxa um pouco melhorzinha. Mas você tem taxa em torno de 20, 25, 15, 10, menos de 10 é complicado a empresa sobreviver, né? Então, se você tem lá 15% ao ano, você não pode pegar um empréstimo superior a isso. Se você pegar um empréstimo superior a isso, você vai destruir a empresa. Agora o cenário está mudando, mas até pouco tempo atrás, a taxa de juros no Brasil era extremamente elevada. E isso travava muito o investimento. Quando trava o investimento, a empresa não cresce, não gera emprego e a coisa não anda, né? Então, um dos motivos é esse aqui, ó. Então, é muito fácil você aplicar isso no dia a dia. Agora a gente vai uma ferramentinha para facilitar mais ainda, né? Grau de alavancagem financeira, né? Isso aqui é bastante usado em várias disciplinas, né? Esses assuntos de finanças são usados aí em várias disciplinas, né? Então, o que é o grau de alavancagem financeira? O grau de alavancagem financeira é aquele número, ele é um número adimensional. Por que é adimensional? Porque você está dividindo dinheiro por dinheiro, né? Então ele não tem unidade. É um número adimensional que diz o seguinte: se ele for 1, quer dizer o quê? Que o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa alavancada e da empresa desalavancada é o mesmo. Agora, se ele for maior do que 1, está beneficiando a empresa. E se for menor do que 1, está prejudicando. Então, como é que a gente chega nesse valor? Você pega e coloca lá, ó, retorno sobre o patrimônio da empresa alavancada. Aí você pega o retorno sobre o patrimônio da empresa desalavancada e multiplica por esse número aí, grau de alavancagem financeira. E aí você faz o quê? Se esse número aqui for 1, quer dizer que isso é igual a isso. Se esse número aqui for maior do que 1, quer dizer o quê? Que esse retorno alavancado é maior do que esse desalavancado, que é o que interessa.
Por quê? Vocês vão ver mais para frente aí nesse curso, questão de risco, retorno e valor, que é o grande carro-chefe dessa disciplina. Chegaremos lá em breve. Se você está alavancado, dívida por si só já é risco. Então, se você tem mais risco, para compensar isso, tem que ter mais retorno também. Então, o objetivo é esse, ó. Então, agora, se isso aqui for menor do que 1, se isso aqui for menor do que 1, aí é porque esse está maior do que esse, aí prejudicou a empresa. Isso aqui é uma maneira de enxergar, né? A outra maneira, para quem não conseguiu enxergar, é o seguinte. Ó, outra maneira tá aqui, ó. Grau de alavancagem financeira. Então eu peguei esse aqui, passei dividindo para o outro lado. Vamos botar aqui. Ó. Então agora dá para enxergar melhor, ó. Quem não entendeu o raciocínio aqui talvez consiga, ó. Grau de alavancagem financeira é esse quociente aqui. Então esse quociente aqui, se aqui for 1, é porque o de cima é igual ao de baixo. Se isso aqui for maior do que 1, é porque o numerador é maior que o denominador. Quer dizer, é bom, legal. Agora, se isso aqui for menor do que 1, é porque inverteu. O denominador é maior que o numerador. Então, aí tá a maneira mais simples possível aí de entender. Então, continuando aqui, a gente colocou lá, a gente pegou aquelas formulinhas lá de cima e colocou, ó, LO que multiplica 1 menos o imposto de renda dividido por I, que é o retorno do seu patrimônio líquido desalavancado, é a mesma fórmula de cima. E do lado de cá, a alavancada é a mesma coisa, LO menos IAJ, que multiplica 1 menos o imposto de renda, dividido por I, que multiplica 1 menos o azão. Aí o que você pode simplificar? As mesmas coisas que você simplificou lá do outro lado. A única diferença é que tem isso aqui, ó. Tem esse GAF aqui. Então, simplificou IR, e o I morreu com o I. Sobrou o que desse lado? O LO vezes o GAF igual... O que sobrou desse lado aqui? LO menos I, A grande, a taxa de juros, dividido por 1 menos o azão. Bom, legal, né? Aí passa o LO dividindo para cá. Aí sobrou o que? LO menos I, A grande J, dividido por LO menos I, LO que multiplicou 1 menos o A grande. Aí você olha assim e fala assim, forma feia, né? Vamos colocar ele de uma maneira mais palatável. Quem é esse numerador aqui, ó? Quem é esse numerador aqui, ó? E quem é esse denominador aqui, ó? Vamos transformá-lo em retorno que a gente já conhece por aí. Então, o GAF também pode ser expresso aqui, o retorno sobre o patrimônio líquido, dividido pelo retorno operacional líquido. São números conhecidos, né, em análise financeira. Então, você chega nisso aqui, você pode usar isso aqui, se você quiser, dessa forma aqui, ou você pode usar um quociente de outros retornos aí. Tanto faz, chega no mesmo valor. Então, aqui encerra essa ferramentinha, que é bem simplesinha. Tem um texto lá no Siga, para vocês lerem sobre isso aqui, que é bem maior, né? Para desenvolver mais essa ideia. Agora, no próximo vídeo,
eu tenho também está no Siga lá uma planilha de Excel que simula essas situações aqui. Então, no próximo vídeo agora eu vou mostrar para vocês como esse simulador no Excel funciona, para vocês poderem ganhar uma sensibilidade sobre o assunto. Até o próximo.